Eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma semana se iniciando em nossa vida. Graças a Deus por mais esse dia que o Senhor nos dá, por mais esse presente, neste presente dia o Senhor nos dá, o Senhor nos agracia, não é? Meu Deus, toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Senhor. Que todos os dias é dia de alegria, é dia de felicidade, é dia de, meu Deus, em meio a todas estas tribulações, dificuldades, meu Deus, quantidade de pessoas que estão neste momento atravessando assim o seu vale, né? O seu vale da sombra da morte, meu Deus, o seu deserto, as suas aflições. Que o Deus Todo-Poderoso esteja com cada um de vocês neste momento. No momento mais difícil, podem ter certeza que Ele está aí do lado de vocês. Vocês não estão passando por este vale sozinhos. O Senhor está convosco. O Senhor está conosco. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Meus queridos, hoje vamos tratar sobre as doutrinas heréticas. Nós estamos fazendo uma série de vídeos falando a respeito do declínio da Igreja Evangélica Brasileira, a sua crise, a sua decadência. E nós já tem alguns vídeos aí em cima onde nós abordamos alguns assuntos, temos abordado alguns assuntos, e hoje eu quero especificamente me focar sobre as doutrinas, que é aquilo que é de mais primordial para a nossa instituição. Amém? Logo após a vinheta, doutrinas. Meus queridos e amados irmãos, a doutrina, ela é, se não a coluna principal da igreja. Quando lemos ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que a igreja, né, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na liturgia, né, na doutrina, na liturgia, a igreja já se institucionalizando, ela já se mostrando, se formando, se tornando algo parecido mais ou menos com o judaísmo, né, com o que se tinha de religiosidade, de grupo religioso organizado. A igreja cristã começa ali a dar os seus passos de organização. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão. Então, palavra, o ensino, a teologia, a doutrina, a comunhão, partir do pão, a liturgia que envolvia. Então, ali onde tudo começa. Quando a igreja, a partir dali, começa a avançar em direção ao mundo, no início ela estava em Jerusalém, Samaria, naquela circunvizinhança, né? Era naquela região, Jerusalém, Samaria, por ali. Ali a igreja se formou. E a partir do que ocorre com Cornélios, que a igreja começa a avançar em direção ao mundo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, quando Pedro vai à casa de Cornélio, né? Deus envia um anjo para responder à oração de Cornélio, mesmo não sendo cristão, olha aí, não sendo convertido ao cristianismo. Deus abençoava a vida de Cornélio porque era um homem temente a Deus, que dava as suas esmolas, ajudava a comunidade a qual ele comandava, que ele era um centurião, não é? Um comandante de uma guarnição de guerra, de combate, centuriões. A gente vai falar um pouco sobre esses soldados romanos. Em algum momento a gente vai falar sobre ele. E era um homem temente a Deus, que ajudava aquela comunidade, mas precisava de Jesus. Vamos fazer um vídeo sobre isso. O apóstolo Paulo, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, se converte, e aí o evangelho vai em direção ao mundo. Glória a Deus. Com licença.
E aí o evangelho começa a se expandir. Jerusalém, Samaria e sai para o mundo. As conversões eram aos milhares. Quando o apóstolo Pedro fez o seu primeiro sermão do batismo ali do Espírito Santo, diz o texto que milhares de pessoas se converteram a Jesus. Segundo a pregação de Pedro, milhares de pessoas se convertiam a Jesus. O apóstolo Paulo, milhares de pessoas, eram centenas e milhares de pessoas. Centenas de pessoas se convertiam, milhares de pessoas se convertiam, centenas de milhares, era muita gente se convertendo ao cristianismo. Aquela mensagem do evangelho. E o que acontece? Essas pessoas, elas vinham de outros credos, elas vinham de outras fés, de outras religiões, de outros costumes, de outros hábitos. Quando essa conversão em massa acontece devido à mensagem do evangelho, ninguém resiste a essa mensagem. Ninguém resiste a essa mensagem. Quando ela é uma mensagem fundamentada, balizada em Cristo, ninguém resiste a essa mensagem. E eles vieram, as pessoas se convertiam, às centenas, milhares, para o evangelho. E traziam todas as suas manias, e trazia todas as suas esquisitices, todos os seus hábitos, seus costumes, e as suas fés, suas filosofias e suas teologias. Muitos se convertiam ao evangelho naquele princípio, mas a mudança, ela não era instantânea. Ela era contínua, progressiva, ia demorar um pouco. Aí começa a surgir dentro das igrejas as primeiras heresias. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a Igreja Pentecostal, as Assembleias de Deus, a Igreja Pentecostal. Eu vou falar da Assembleia de Deus, principalmente, minha confissão de fé. Nós temos na nossa igreja muitas pessoas que vêm de igrejas neopentecostais. Essas igrejas neopentecostais que são criadas, desculpem a expressão, que são criadas em fundo de quintal, do lado de suas casas, na garagem de sua casa. Alguns irmãos que faziam parte das Assembleias de Deus saem das Assembleias de Deus ou de outras denominações pentecostais ou não, saem e montam a sua própria igreja, cria o seu próprio ministério. O ministério não dá certo e ele volta para a igreja. O que acontece? Essas igrejas neopentecostais, essas igrejas que não são bem estruturadas, essas igrejas que não têm assim uma administração, essa igreja que não tem doutrina, que não tem teologia, você vai ver muitas igrejas neopentecostais formadas que a liturgia delas é a das Assembleias de Deus. Muitas delas usam o nosso inário das Assembleias de Deus, usa a liturgia, tudo das Assembleias de Deus, mas não é a Assembleia de Deus. Qual é a diferença? É as bizarrices que existem lá. Essa liberdade do espírito que eles confundiram com loucura. É o que eu vejo. Você vai ver irmão carregando o banco na cabeça, correndo feito um louco dentro da igreja, dizendo que aquilo é o Espírito Santo, Bíblia jogada, rodando, dançando, pulando, saltando, rolando assim pelo chão. Tem até irmãos com unção do Michael Jackson, unção de Bob Marley, unção de... Meu Deus. Essas bizarrices existem dentro do movimento neopentecostal. A igreja pentecostal, ela sofreu muito com isso, mas tivemos muitos grandes homens de Deus que lutaram para tirar isso do nosso meio. Eu poderia citar o grande Alcebiades Pereira de Vasconcelos, pastor Alcebiades, fala sobre isso. Eu já tratei até de um assunto falando sobre isso. Gunnar Wingren uma vez foi visitar uma igreja, a Assembleia de Deus, antes da sua ida de volta para a Suécia, e ele, quando chegou nessa igreja, ficou chocado quando viu a loucura que foi dentro da igreja. Ele disse que aquilo ali não é pentecostalismo. Isso tem nada a ver com pentecostalismo. Então, essas bizarrices que saíram, que muitas delas saíram dentro da igreja pentecostal, a igreja pentecostal começou a se solidificar em sua doutrina, em sua teologia. Os irmãos começaram a visualizar que a palavra é que sustentava a igreja, e aí, para uma igreja sadia, tinha que ter boa teologia. E boa teologia é muito estudo da palavra, correr para a palavra.
A igreja pentecostal, maravilha, se limpou disso. Os irmãozinhos correram, começaram a criar os seus ministérios, criar suas igrejas, as suas doutrinas, não é, os seus anacronismos, as suas idiosincrasias cristãs e religiosas, doutrinárias e teológicas, e as suas bizarrices. E o que acontece? Essas igrejas não permaneceram. Não permaneceram, elas começaram a declinar. E essas pessoas desse movimento neopentecostal agora estão voltando para a igreja pentecostal. Então nós estamos vendo de novo dentro das igrejas pentecostais essas bizarrices acontecendo. Mas claro que com muita sabedoria, com muito equilíbrio. Eu tenho percebido isso em muitas igrejas pentecostais, aqueles que estão à frente, não é, os seus pastores, dirigentes, seus presbíteros e diáconos, têm tentado evitar esses problemas, que esses problemas voltem para dentro da igreja. Então a Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus está aí se firmando, se fortalecendo a cada dia, melhorando. A igreja tem se estruturado para justamente evitar que essa bizarrice volte a ser, não é, aquelas assombrações que nos assombram. Mas nós estamos aí com essas assombrações nos assombrando. Como as igrejas reformadas hoje enfrentam vários problemas com a teologia liberal, né? Com esse liberalismo teológico. Então, problemas do passado retornando, nos assombrando de novo. Então, o que acontecia era isso. O apóstolo Paulo, ele fala que o problema das heresias começou assim. Essas conversões em massas, a igreja não tinha uma doutrina estabelecida ainda. Aí o apóstolo Paulo começa a escrever as suas cartas. Os apóstolos Pedro, Tiago, João, Judas começam a escrever para a igreja justamente para combater as heresias. A igreja, as pessoas se convertiam, maravilha. Eram conversões genuínas, eram aquelas conversões que Paulo dizia o seguinte: olha, a minha pregação não era com palavras persuasivas, 1 Coríntios capítulo 6, mas na demonstração do poder do Espírito Santo. As pessoas se convertiam pelo que elas viam e pelo que elas experimentavam. Milagres e milagres e milagres e milagres aconteciam assim de maneira estrondosa. A sombra de Pedro passava nas pessoas enfermas e elas eram curadas. O apóstolo Paulo às vezes não podia atender todo mundo, rasgava uma parte do tecido do seu manto, leva para lá, coloca em cima do ferimento que vai se curar. É assim. Milagres e milagres sem fim. Mas o que aconteceu? E as pessoas vinham se convertendo com esses milagres maravilhosos e trazendo as suas filosofias, suas ideias, seus pensamentos, o que eles achavam a respeito dessa fé, usando como base a sua vida antiga. A heresia começa assim. E a gente começa a estudar e começa a achar que aquilo que nós estamos estudando, aquilo que entendemos do estudo da palavra do Senhor, é exatamente a verdade que nós precisávamos, quando não era. O maior problema hoje o movimento evangélico enfrenta uma crise terrível. O problema hoje é que a doutrina está se sobressaindo ao texto, não é? E olha que nós estamos vivendo uma época onde estamos lotados aí nos YouTubes da vida de cursos online do grego, do hebraico, do aramaico, Bíblia sendo lançada, Bíblia Peshitta, que vem de um estudo, de uma tradução de um texto siríaco, não é Bíblia em aramaico. Meu irmão, o que não falta é isso. Mas o que acontece é que nós não temos visto isto. São poucos ainda aqueles que se interessam em estudar o texto original da Bíblia. E olha, meus queridos, existem muitas doutrinas que nós defendemos, que quando você vai lá e pesquisa no texto original, rapaz, você diz, meu Deus, a doutrina está errada. Então, o que acontece é justamente isto. Isso foi o início do problema. O apóstolo Paulo, junto com os demais apóstolos, começaram a escrever cartas para as igrejas, justamente para combater essa heresia, para unificar a igreja, não é? E precisavam criar uma série de doutrina sistemática, teologia sistemática, mais ou menos isso. Eles precisavam saber quem era Deus, quem era Jesus Cristo,
quais os usos e costumes da igreja. Usos e costumes, o apóstolo Paulo trata disso de maneira explícita em sua carta. Usos e costumes, e o Espírito Santo, os anjos, os dons espirituais. A igreja precisava uniformizar todo esse ensinamento. Então foi preciso desenvolver essas doutrinas. A igreja precisava ter um ponto onde a gente pudesse direcionar. Não só era questão de você ter os textos em sua mão, mas você compreendê-los, você entendê-los. Então Deus, na sua administração maravilhosa e soberana, envia, derrama na igreja os dons espirituais e os dons ministeriais. E dentre os dons ministeriais está lá o dom do ensino. Era necessário homens de Deus que tivessem o dom de ensinar, os mestres por excelência, pastores, dons, presbíteros, diáconos, administradores. A igreja precisava de tudo isso, ela precisava se organizar. E tinha que começar justamente pela palavra. Precisava de mestres por excelência para ajudarem a igreja a entender estas doutrinas. Então as cartas tinham este propósito de ajudar a igreja a compreender e a entender que, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, as suas vidas, a transformação que elas estavam experimentando, mas elas não estavam entendendo o que era tudo aquilo. O que era aquela mudança, o que era aquela mudança de pensamento, aquela mudança de ideia que eu estava sentindo, o que eu queria. A escassez das Sagradas Escrituras, lembrando que as Sagradas Escrituras que existiam naquela época era o Velho Testamento. Quando a igreja começou a se formar, tudo que se havia era a oralidade, era os apóstolos ensinando as pessoas. Eles começaram a escrever as cartas muitos anos depois que Jesus foi ascendido ao céu. Por quê? Porque as igrejas estavam sendo criadas, sendo desenvolvidas, os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, nas viagens missionárias dele, estava edificando igreja em tudo que é lugar. Mas a igreja não tinha uma base doutrinária, não tinha uma estrutura a se apoiar em termos teológicos e doutrinários. Você imagina a igreja no mundo greco-romano, com a filosofia ali cercando tudo. Glória a Deus. As igrejas em Jerusalém, em muitos lugares, o judaísmo estava lá, tinham sinagogas em várias cidades, a igreja estava daquele lado. Não existia precisava de um livro, precisava de doutrinas. E aí os apóstolos começam a escrever o Novo Testamento. E as cartas de Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, tinham esse propósito, despertar a igreja. Despertar a igreja. Orientar a igreja. Até João, no livro o livro do Apocalipse, que a gente considera como o livro principal da escatologia cristã, na verdade, o Apocalipse não é um livro de escatologia. O Apocalipse é um tipo de literatura que existia naquela época, que as pessoas adoravam ler. Dentro do Apocalipse há sim escatologia, mas ali era uma carta direcionada a várias igrejas. Literatura apocalíptica. A gente vai falar sobre isso mais tarde. O que acontece? Os apóstolos passaram. Aí vem a igreja do segundo século, do início do segundo século para frente, com os pais da igreja. Existia até naquela época um livro chamado de Didaquê, que era os ensinos dos apóstolos. Tudo relacionado à doutrina, à liturgia, a usos e costumes. Então juntaram todos os ensinamentos orais dos apóstolos e desenvolveram este livro chamado de Didaquê. É interessante, eu vou até trazer ele aqui numa próxima abordagem. Vou mostrar a vocês ele. E o que acontece? Naquele período do segundo século, segundo, terceiro, quarto século e diante, a igreja vai enfrentar a heresia com mais força. O gnosticismo, que nunca largou do pé da igreja, vai continuar segurando nesse pé, vai continuar criando esses problemas teológicos,
para a igreja até, eu acho que até os dias de hoje. O agnosticismo, ele continua nos assombrando. Então, foi isto que aconteceu, era isso que acontecia. A igreja, segundo século em diante, lá vem a igreja enfrentando esses problemas. E a gente vê isso na patrística. Não é? A gente vê isso nos pais da igreja. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum... Aqui. Esse livro aqui que eu comprei recentemente, A Patrística, a origem e desenvolvimento das doutrinas centrais da fé cristã. Livraço. Não é? O que acontece? Nesse período da patrística, aí é que as doutrinas elas começam a se evidenciar sistematicamente. Por quê? Porque as heresias estavam numa proporção meio a meio. Estavam os pais da igreja defendendo a doutrina da fé com coragem, com ousadia, com audácia, estudando a Bíblia de todas as maneiras. Mas o que acontece? Estava assim, doutrina e heresia, né? Eles estavam combatendo assim, as doutrinas, combatendo as heresias, e assim eles estavam em níveis iguais de combate. Quando eu falo das doutrinas, eu falo dos pais da igreja defendendo a doutrina santa, a palavra inerrante, poderosa, as sagradas escrituras, e os heréticos estavam aqui na mesma altura. As doutrinas subiam, comprovando a palavra, as heresias subiam também, refutando. Era uma luta terrível que os pais da igreja enfrentaram. E no livro, A Patrística, você vê isso. Tem muitos livros aí tratando desse assunto. Você vê isso. Eu indiquei especificamente esse porque é o que eu tenho. Então aqui você vai ver a luta que a igreja enfrentou, não é, do segundo século para frente. As heresias sempre estiveram ali. Não vou me detalhar em cada período de época, porque isso vai levar mais tempo do que eu quero, na verdade, trazer. Isso é apenas uma reflexão sobre isso. Diante de tudo isso, o imperador Constantino se converte ao cristianismo, e aí, de heresias afim, a igreja é inundada. É um tsunami de heresia. A gente bem conhece essa história. Constantino se converte, mistura o cristianismo com o paganismo. A igreja primitiva, a igreja cristã, aquela igreja maravilhosa, se transforma nisso que nós sabemos o que ocorreu. Aí uma série de heresias invade a igreja, uma série de teologias totalmente equivocadas. O texto é distorcido de uma maneira absurda para se adaptar a essa nova proposta desse rei, misturar o paganismo com o cristianismo. Cardeais, bispos, presbíteros, diáconos já não eram os homens de Deus que oravam e diziam: olha, vamos orar a Deus e pedir que Deus levante presbíteros, diáconos, pastores. Não era mais assim. Muitos bispos, padres eram soldados que pertenciam ao exército de Constantino. Promover esses soldados a bispos. O que é que um soldado que passava a vida dele toda matando e conquistando outros povos sabia a respeito de teologia? Nada. Nada. E os vários concílios que se seguem, o de Nicéia, a nossa Bíblia, o canon da Bíblia, ela já passou por muitas revisões. Muitos livros, hoje a teologia fala que a teologia diz que muitos livros que foram rechaçados, refutados, não foram colocados dentro desse Novo Testamento, poderiam se estar dentro do Novo Testamento. Muitos livros, mas não foi colocado. Mas eu acredito profundamente que o que está aqui é o suficiente mesmo para a nossa fé. Não é? O apóstolo João, no capítulo 20 do seu evangelho, diz que Jesus fez muitos outros milagres, muitas outras coisas que estão escritas neste livro. E que ele falou muitas outras coisas que nem os livros do mundo inteiro poderiam conter o que ele falou. Isso aqui foi só o suficiente para que possamos crer que Jesus é o Senhor e Salvador. Isso daqui
é o necessário, não tenha dúvida. Mas você pode pesquisar aí sobre os livros apócrifos, os pseudos epígrafes, que você vai encontrar esses livros e vai compreendê-los. Não é? E chegamos no período da Reforma. Claro, a igreja já estava deteriorada do segundo século em diante, meu Deus. Quando chega no período da Reforma, no século XV, 14, 13, 14, 15, nesse período aí, porque antes de Martim Lutero já existiam outros homens de Deus reformadores que já estavam lutando por essa reforma. Zwinglio, John Hus, que eu não lembro agora assim, muitos outros até chegar a Martim Lutero. Lutero, Calvino, Armínio. As pessoas sempre isentam Armínio quando falam a respeito dos grandes reformadores de suas teologias. A gente vê que muitos desses teólogos, desses estudiosos da Bíblia, sempre deixam Jacó Armínio de lado. Mas eu quero fazer justiça. Jacó Armínio foi sim um reformador, era um homem de Deus, criou uma teologia maravilhosa, suas observações, as suas pretensões na palavra do Senhor contribuiu de maneira nenhuma. Eu me considero um arminiano, porque a sua teologia se aproxima daquilo que eu entendo. Então Jacó Armínio, outro reformador também. Nenhum desses, claro, da importância de Lutero. Não, todos eles tiveram sim a sua importância. Antes de Lutero, tinha Zwinglio, tinha John Hus, que deram a vida por essa busca, deram a vida por essa procura, por essa vontade de reformar, de trazer a igreja para o que ela era. E Lutero, cara, Lutero foi o clímax de tudo isso. Lutero foi o clímax de tudo isso. Só que depois de Lutero, a igreja continuou enfrentando justamente as heresias continuaram. E hoje nós vemos aqui, por exemplo, o arminianismo e o calvinismo debatendo entre si. Cada um que considera o outro uma heresia. Graças ao bom Deus, hoje já existe um consenso entre calvinistas e arminianos de que, mais do que os seus posicionamentos teológicos, nós somos igreja de Cristo. A palavra do Senhor, essa sim é a verdade absoluta. Não o calvinismo, ou o arminianismo, ou o luteranismo, ou o universalismo e tantos ismos que existem aí. Graças a Deus que a igreja está se despertando para isso. Eu louvo a Deus por isso. Isso tem sido a minha oração constante. Quase todos os canais, em toda a rede social, eu sempre estou comentando em vários canais, em várias páginas, Facebook, Instagram, comentando sobre isso. Nós não podemos nos esquecer que somos igreja de Cristo, muito mais do que posicionamentos teológicos. Isso é um dos grandes problemas da nossa igreja, a decadência da igreja. É interessante que, tratando desse problema, eu sempre pesquiso, muitas igrejas parece que estão aquém do que está acontecendo com o movimento evangélico no Brasil. Muitas denominações parece que estão aquém. Eu vejo nas pregações, eu vejo no ensino da escola bíblica dominical, parece que não está acontecendo nada. Parece que aqueles probleminhas que eles consideram pequenos problemas, na verdade eles não entendem que isso daí é a decadência. O IBGE fala que a igreja evangélica brasileira continua crescendo. E que reflexos isso tem causado na sociedade? Nenhum. Ao contrário. Ao contrário, tem sido um absurdo terrível. Pessoas, hoje você vê, muita gente diz que se converteu ao Senhor Jesus Cristo, cantores aí do mundo, empresários, mas isso não reflete na vida pessoal, na sociedade onde ele vive. Eu sou cantor do mundo, mas eu sou crente em Jesus. Eu canto em boate, canto sobre sofrência. Irmãos, olha, eu falei sobre isso. Eu não estou de maneira aqui me referindo, não foi uma referência direta à cantora
Marília Mendonça, que faleceu. Que Deus abençoe a sua família, que Deus ajude a sua família, que Deus seja um bálsamo para a sua família. Meus sentimentos, meu carinho, meu respeito, as minhas orações à família. Não estou falando a respeito disso. Não venho aqui tratar desse assunto. Não vou tratar desse assunto porque nesse momento a gente não precisa de críticas a isto. Graças a Deus vou tratar desse assunto em outro momento, mas é preciso que tenhamos consciência de que servir a Deus é muito mais do que isso. Servir a Deus é sacrifício e é renúncia. Tá certo? Quem sou eu para julgar as pessoas ou para dizer a elas como é que elas devem servir e andar na presença do Senhor? Cada um será o próprio advogado quando estiver diante de Deus. Cada um que se defenda, cada um que se posicione, que ache que é certo e que é errado. Bom, isso daqui sempre vai ser a minha base. Vai ser sempre a minha base. Tá certo? Vai ser sempre a minha base. Meus respeitos à família, meus sentimentos à perda da família. Mas eu também não estou aqui para passar a mãozinha na cabeça e dizer não. Você pode servir a Deus e servir ao mundo tranquilamente. Olha o dedinho. Negativo. O Senhor Jesus Cristo não vai dividir a honra e a adoração a dele com ninguém, nem com divindade que existe aí, ou que alguém diga que existe. Ele não vai dividir, ou você serve a ele ou não. Não vou servir o Senhor porque se eu for cantar para a igreja, meu Deus, eu estou falido. Então, não é Jesus que você quer outra coisa. Não se pode servir a dois senhores, de maneira nenhuma. Aquele texto que está lá em Mateus, que Jesus fala a respeito das riquezas e do seu, claro, ali a abordagem é outra, a abordagem é outra. Ali não está tratando isso, claro que está tratando também. Embora a abordagem ali seja especificamente a respeito do dinheiro, envolve tudo isso. Quando eu deixo de servir ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, mas eu preciso continuar trabalhando. Não é porque você não procura um trabalho que não atrapalhe a sua vida cristã, que não deixe em xeque o seu testemunho e a sua imagem como homem de Deus, como representante da fé. E você vai se utilizar desse outro trabalho que você fala, que você não pode de maneira nenhuma se separar. Então, se a gente for falar do assunto aqui, tem pano, mas a gente vai tratar disso. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. Amém? Continuamos aqui nas heresias. Que Deus abençoe a família, em nome de Jesus. E o que acontece? Essas heresias continuam. Infelizmente. A igreja evangélica brasileira está aí. Continua em direção ao abismo. E impressionante que a gente não vê uma mobilização de nenhuma parte com relação a esse fracasso. Porque, continuando, vamos lá que novamente o IBGE fala, a Igreja Evangélica Brasileira continua em crescimento. Continua em crescimento. E que reflexo a gente vê na sociedade desse crescimento? Não estou falando de você ir no Congresso Nacional, criticar o movimento LGBTQI, criticar isso, criticar a ideologia de gênero. A gente precisa se posicionar com relação a isso. Isso aí é incontestável, né? Eu me posiciono tranquilamente. Ideologia de gênero, essa sexualização, essa necessidade, esse sexismo, feminismo, machismo. Eu sou contra tudo isso. Meu posicionamento é esse. Eu sou um homem de Deus. Embora eu aborreça, não goste do pecado, mas eu amo o pecador. É assim que o meu Senhor é. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Deus. A minha visão como homem de Deus é essa. Contra o machismo, contra o feminismo, sou contra o aborto, ideologia de gênero. Para que isto? Essa linguagem neutra é um absurdo, embora a linguagem neutra já existe há muito mais tempo do que essas pessoas defendem aí. Não com essa proposta ideológica. Não é assim que se muda a sociedade. Não é mesmo. Se muda a sociedade com um debate aberto. Se muda a sociedade
como liberdade das pessoas expressarem as suas opiniões e expressões. Não é impondo através da força e da violência ideológica, intelectual. Não. É com um diálogo sadio, pacífico e aberto de pensamentos e de ideologias. Quer defender a sua ideologia? Maravilha. Mas você tem que respeitar a minha. O que eu acho, o que eu penso a respeito disso. Então esse crescimento não se reflete. E aí, o que acontece? Onde é que está a doutrina? Por que a igreja está passando por isso? Por que as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus Cristo, são convertidas ao Senhor Jesus Cristo, mas continuam sem nenhum tipo de mudança? De acordo com o dicionário, que não se divide, sem interrupções, constante, ininterrupto, linha contínua. O que acontece é que essas pessoas que estão se convertendo ao cristianismo não estão sendo mais influenciadas pela doutrina. Por quê? Porque se deixou de ensinar a doutrina. O que acontece é que quando estudamos as línguas originais da Bíblia, descobrimos que muito do que se é pregado, do que se é ensinado, até de algumas doutrinas que são desenvolvidas dentro de denominações, estão muito longe do que o texto original nos propõe e nos mostra. Então, em vez de chamarmos a igreja ao despertamento, alertarmos a igreja com relação a isso, não, nós estamos nas redes sociais xingando a igreja, humilhando a igreja, traindo os princípios básicos da igreja que nós fazemos parte. Porque se eu entendo que está errado, eu chamo a igreja para debater isso. Minha pesquisa informa isso. Mas não temos feito isso. Pelo contrário, cuspimos no prato que comemos, né? É o que tem acontecido. E essas heresias, essas doutrinas que não são mais ensinadas, não são mais aprendidas, acabam provocando essas divisões infames que existem dentro da igreja evangélica brasileira. Igreja Batista, o que existe de divisão de várias igrejas batistas, Assembleia de Deus nem se fala. O que existe de Assembleia de Deus, Ministério A, Ministério B, Ministério C, Ministério D, Ministério E, Ministério F, presbiteriana, congregacionais, a gente nem se fala. As principais denominações do Brasil sofrem com isso, com essas divisões. Não é? Uma igreja é mais elitista do que outra. Essa igreja é mais do povão, não? Essa igreja aqui é mais da ala eletiva, essa igreja aqui é da classe A, essa igreja aqui é da classe B, essa igreja aqui é da classe C. Isso não é cristianismo, isso não é igreja de Cristo. Isso pode ser muita coisa, menos igreja de Cristo. Isso é uma igreja decadente, isso é uma igreja fracassada. Tem fracassado mesmo, Nós vemos aí o que acontece, pastores flagrados em adultérios, cantores gospel que têm uma vida paralela à sua vida cristã e tantas outras coisas bizarras que só nos aponta, só nos mostra que a igreja evangélica brasileira está num declínio, assim, ela já está com o rosto raspando o chão, ela está em queda livre nesse fracasso. E assim como eu sei que tem muitos homens e mulheres de Deus que têm essa percepção e estão tentando dizer o que é que a gente faz. Começa fazendo como eu estou fazendo aqui, denunciando esse fracasso, denunciando essa decadência. E isso é bom e é saudável para a nossa igreja? De maneira nenhuma. As doutrinas básicas da igreja precisam ser ensinadas. Pastores, professores, pregadores precisam enfatizar isto. Às vezes eu estou num culto na minha igreja e vejo alguns pregadores pregando e não vejo essa enfatização. É aquelas pregações de autoajuda. A igreja não precisa mais disso. A igreja não precisa dessa pregação de autoajuda. A igreja precisa sim voltar para a palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos,
Esse foi o nosso Filosofando da Fé deste dia de hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um. Nós vamos continuar tratando desses assuntos até quando Deus quiser. Claro que eu vou fazer outros vídeos abordando outros assuntos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Continue na sua igreja, na sua congregação, despertando, alertando a sua igreja, sendo esse profeta dos dias atuais, chamando a igreja a voltar para a palavra. Volta, igreja, para a palavra do Senhor. Volta para a palavra do Senhor. Não é? Vamos reverter este quadro de fracasso e vamos despertar e avivar essa obra maravilhosa em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Não se esqueçam, dá um like, se inscrever, comentar. Amém? Que Deus abençoe vocês.